Há um terceiro ponto que eu queria discutir, um outro ponto com vocês, que é a questão do Eduardo Bolsonaro. É indispensável, porque está todo mundo... A princípio, eu achei, quando eu ouvi falar que o Eduardo Bolsonaro era blefe, né? Eu não acreditei que era verdade que ele seria designado embaixador, achei que era blefe. Mas a questão do Bolsonaro, do indicar o filho, é uma coisa assim inacreditável e intolerável, e que nós não podemos aceitar, em hipótese nenhuma, E por quê? O Bolsonaro não entende a complexidade do que é Estado. Ele não entende. Alguns momentos me lembram australopitecos, ele tem dificuldade de compreensão. Ele não entende o que é Estado, porque ele nunca estudou. Mas ele teve, tudo bem, outros não estudaram também, mas ele poderia ter assessores que o ajudassem a compreender o que é Estado. E infelizmente, até o momento, ao menos, ele não tem esses assessores para explicar o que é Estado. Então ele imagina que a relação Brasil e Estados Unidos se dá entre famílias. Como ele disse, o Eduardo é amigo dos filhos do Trump. Então, uma relação família Bolsonaro, família Trump. Isso não existe. A relação não é entre famílias. E também não é, como ele imagina, entre governos. Governo Bolsonaro do Brasil, governo Trump dos Estados Unidos. A relação se dá entre estados. A República Federativa do Brasil e os Estados Unidos da América. Essa que é a relação entre embaixadores. Portanto, não é uma relação entre famílias ou entre governos, é uma relação de Estado. Eu acho que deu para entender, né? Nesse sentido, ele faz ao querer designar, pode ser que o Eduardo Bolsonaro, abre um parênteses, seja um bode, hein? A história do bode na sala. No fim, ele está fazendo esse barulho todo para nomear o Nestor Foster, que é o candidato do Olavo de Carvalho. Atentem para isso, aqui que vocês estão ouvindo isso pela primeira vez, hein? Ninguém disse. Pode ser que toda essa história seja para, no fim, ele tirar o bode. Qual é o bode na sala? Eduardo Bolsonaro. E colocar quem? Como uma espécie de salvador? Nestor Foster, que é o candidato do Olavo de Carvalho para ser embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Atentem para isso. Mas vamos voltar à nossa questão. A carreira do Itamaraty ela é muito difícil. Ela não é fácil. Você precisa prestar concurso no Instituto Rio Branco, que é muito disputado, prestar um vestibular, estudar, passar muitos anos, servir em muitos países, adquirir experiência, participar de fóruns internacionais, conferências, negociações de todos os tipos, em momentos de tensão militar, momentos de negociações econômicas. Aí, adquirindo esse know-how, de anos e anos, é que você chega a uma grande embaixada, como, por exemplo, a embaixada nos Estados Unidos. É inaceitável a designação de um rapaz que mal completou 35 anos, mas não é por causa dos 35 anos, porque tem gente que tem 35 anos e tem uma brilhante formação, mas não é o caso do filho do presidente. Filho do presidente que ninguém conhece um livro do filho do presidente, um ensaio, um artigo. Ele nunca debateu aqui, por exemplo, com os diplomatas brasileiros, com Rubens Recupero, Marcos Azambuja, Roberto Abdenur, estou citando alguns aposentados, Sérgio Amaral, brilhante embaixador, que era embaixador até agora, lá nos Estados Unidos, só para citar alguns dos embaixadores aposentados, ele não tem um background, ele não tem formação. Ele é um rapaz que se submete, inclusive não conhece a linguagem diplomática, ele coloca boné do Trump, 2020. Né? Isso não existe. Ele não é a pessoa adequada para essa função. Né? O que vai acontecer vai ser uma desmoralização do Brasil. Já chega os episódios, por exemplo, lembra o episódio de Israel, toda aquela confusão de levar a capital Jerusalém? Esqueceram do assunto, ainda bem. A embaixada continua em Tel Aviv. Então perceba, a questão das relações exteriores é uma coisa muito importante, não é para brincar, porque tem interesses econômicos importantíssimos e que têm de ser destacados. Então não é uma brincadeira isso, tem de ser levado a sério isso. Né? O artigo 52 da Constituição, inciso 4, trata que o Senado Federal tem de sabatinar e aprovar ou não o embaixador. Eu espero que o Eduardo Bolsonaro não chegue até esse estágio, torço. Que ele vai designar outro. Pode ser o Foster, hein? Essa é a jogada. Né? Mas se chegar até lá, o Eduardo Bolsonaro,
Eu quero ver se o Senado vai cumprir suas atribuições constitucionais ou vai se ajoelhar outra vez. Porque o Senado, algumas vezes, já disse não. Eu me lembrei já de algumas aqui. Já disse não. Né? Eu quero ver como é que vai agir nesse caso. Em síntese, além, claro, valeria a pena mais um ponto que eu já discuti anteriormente, tem a questão do nepotismo também. Né? Isso também viola a Constituição. E nos aproxima de estados pré-históricos, como a Arábia Saudita. Quem faz isso é a Arábia Saudita. Aquele governo que mata jornalista, como fez na Turquia. E nós acompanhamos lá em Istambul, aquela barbárie. Nós não podemos nos equiparar com a Arábia Saudita. Inclusive, o governo brasileiro tem votado sistematicamente na ONU, junto com os países muçulmanos. Isso não pode. É meio esquecido esse assunto, nós vamos voltar a isso. O Brasil tem votado sistematicamente com os países muçulmanos contra os direitos das mulheres. É que no meio de tanta coisa, não dá para a gente falar sobre isso. E também o noticiário, tal, nós temos questões, reforma da Previdência, isso acaba passando. Isso é importantíssimo. Né? Então eu quero destacar essas questões para a gente manter a serenidade, a tranquilidade, porque só os extremistas, os fanáticos, aqueles que defendem ditadura, que pode ser ditadura stalinista, maoísta, castrista, ou ditadura nazista, ou ditadura fascista, depende se está à direita ou à esquerda, que querem manter sempre a atenção. Porque para os fanáticos a racionalidade não serve, não serve. Algo que eu já tinha citado, inclusive, um dos nossos encontros aqui, esse belíssimo livro do Steve Pinker, O Novo Iluminismo, em defesa da razão, da ciência e do humanismo. Essa é uma discussão muito importante, que a gente tem de travar nesse momento. Né? E isso envolve também essa designação absurda. Portanto, serenidade, racionalidade, defender os interesses nacionais, no momento que está colocado em risco o Estado brasileiro e os destinos da nossa pátria. Isso é muito sério. Nós temos de acordar. Parte da população está dormindo, parte é sonâmbula. Um ou outro está acordado. É natural, eu entendo, cansa, crise econômica, nós estamos vivendo uma situação complicada desde 2014, mas nós temos de acordar, sob risco de colocar a nossa pátria numa situação dificílima. Bem,